acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. Vamos falar hoje sobre o Março Lilás, campanha que chama a atenção da população para a importância da prevenção e detecção precoce do câncer no colo do útero. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, este é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres. E para ter mais informações sobre esse tema, sintomas, como prevenir, como tratar essa doença, a gente convidou aqui a ginecologista e mastologista Elisvânia Rodrigues, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Obrigada, Nayara, pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Já veio até a caráter, né? Com Usou certeza. Assim um roxo, um lilás, já está no tema da campanha, né, doutora? Março Lilás. Bom, doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa doença, uma doença muito comum, mas uma doença também que ela pode ser evitada. Com certeza, né? Você falou a palavra-chave, evitável. E a gente começa, como você falou, na prevenção. Então, a citologia hoje é o principal método de rastreio do câncer do colo do útero. Então, primeiro a gente vai começar falando um pouco da etiopatogenia, ou seja, a origem da doença. Então, até chegar ao câncer, precisa ter uma sequência de fatores para que isso ocorra. Que primeiro é a infecção pelo vírus HPV. E não é só o vírus HPV estar presente no colo do útero, mas sim a persistência dessa infecção, levando a lesões intraepiteliais que vão evoluir para o câncer do colo do útero. Doutora, vamos colocar, olha a foto aqui, tá? Coloca, por favor, a imagem dos nossos ovários, do útero. Tente explicar para a gente onde que o câncer ele surge ali. Pronto. Então, onde vocês estão vendo aquela célula cancerígena, ela está começando ali no colo do útero. Então, na base do útero, na base, né? Então, a gente tem o corpo uterino, as tubas uterinas, os ovários, a vagina. Então, o colo do útero é a parte que se projeta do útero para dentro da vagina. Então, durante a relação sexual, esse órgão é o que vai estar mais predisposto a se infectar pelo vírus. Então, o vírus ele tem uma predileção por esse tecido epitelial do colo do útero, que é o vírus HPV. Então, esse é o canal vaginal e o colo do útero, essa base que você toca, né? Quando a gente vai fazer o toque. Você pronto. Toca lá no Então, quando a gente está tocando, a gente está tocando no colo do útero, né? Que é o toque vaginal que o médico geralmente faz para ver se o colo tem mobilidade, se tem alguma aderência, se o tumor se estende ou não, isso na presença do câncer do colo do útero, se aquele tumor se estende ou não para os parâmetros. Então, o câncer do colo do útero, ele começa ali, naquela estrutura que parece um focinho de porco, né? Então, ele é bem característico. E você adquire a doença, o câncer, por conta desse contato com o vírus, que pode ser, você pode ser contaminado através da relação sexual, é isso, doutora? Isso. Então, o câncer do colo do útero, ele é causado pela infecção persistente do vírus HPV, que é adquirido durante o ato sexual. Então, mulheres que não tiveram relação sexual não vão ter risco de câncer do colo do útero. Ou mulheres que usam, por exemplo, na relação camisinha, preservativo, também isso pode ser evitado? O uso do preservativo, da camisinha, ela vai evitar ela vai diminuir o risco, ela não evita totalmente, né? Então, porque o vírus é uma partícula muito pequena e ela pode ultrapassar a barreira da camisinha, mas diminui bastante o risco, mas não é em 100%. Assim como a vacinação infantil, a vacina contra o HPV, que ela já faz parte do calendário infantil da vacinação das meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos, eles não evitam 100% a infecção pelo vírus. Então, ele evita em torno de 70% a infecção persistente pelo HPV e 90% as verrugas genitais causadas também pelo vírus HPV. Bom, doutora, a gente visitou o site do INCA, né, que é uma referência sobre o assunto, né, que câncer, e a gente pegou algumas informações lá, por exemplo, sintomas. Coloca a cartela, por favor, aí. Sinais e sintomas. Em casos mais avançados, porque diz que geralmente os primeiros sintomas, quando ainda é algo no início, não aparecem, né? E ele diz o seguinte: sangramento vaginal intermitente que vai e volta ou após a relação sexual. Ou seja, aquele sangramento contínuo, não é isso? Que pode suspender, mas depois pode continuar. Secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais. Pronto. Nayara, nesse caso, os sinais e sintomas que estão sugerindo ali no texto é em relação já ao câncer de colo do útero mais avançados, né? Então, o diagnóstico precoce, geralmente, os pacientes não têm muita queixa. Não vai ter sintoma quase nada, quase né? nenhum.
Então, o diagnóstico vai ser realmente através da citologia e quando essa está alterada, tem indicação de fazer a colposcopia com biópsia dirigida. A gente vai já falar sobre a prevenção. Aí tem outra informação também que a gente pegou lá no site do INCA, doutora, que foi a questão de como o aumento do risco, o que aumenta o risco. Aí diz o seguinte no site: início precoce da atividade sexual em múltiplos parceiros, tabagismo, que é fumar, né, que é uma doença que está associada aí à quantidade de cigarros consumidos, uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Pronto. Em relação ao início da vida sexual precoce, é porque se ela inicia mais precocemente a vida sexual, ela vai ter contato com vários parceiros e esses vários parceiros já podem ter tido contato com vários sorotipos de HPV. Porque não é só um sorotipo de HPV que vai causar o câncer do colo do útero, são vários sorotipos que estão envolvidos na etiopatogenia do câncer. Então, se ela tem mais vida sexual precoce, com mais número de parceiros, então mais chances ela tem de adquirir uma doença. E se ela não iniciar precocemente essa prevenção, ela pode evoluir com o câncer do colo do útero. E o outro... Cigarro. Cigarro, todos pronto. Os médicos aqui falam que o tabagismo O tabagismo, a nicotina em si, ela é carcinogênica. Então, ela causa alterações celulares e faz com que aquela nossa defesa imunológica para o vírus HPV esteja diminuída. Então, a gente baixa a guarda e assim o HPV consegue se alojar naquela célula que já está danificada pelo tabagismo, pela nicotina, e se torna uma célula-alvo fácil de se multiplicar e de causar o câncer. E a relação da pílula anticoncepcional? Pronto. A pílula anticoncepcional, o uso prolongado, porque geralmente a pílula ela pode causar uma eversão do colo do útero. Então, explique melhor isso, Então, doutora. O colo do útero, que é aquela projeção para dentro da vagina, ela pode ter uma exposição do epitélio endocervical. Então, Ai, não entendi nada, pronto. doutora. Então, o colo do útero ele tem dois tipos de epitélio. O epitélio ectocervical, que é o epitélio mais forte, mais O pavimentoso. que a senhora fala de epitélio? É a pele, a parede? É a mucosazinha que mucosa, cobre. a membrana. Isso, a membranazinha. Isso. Pronto, é como se fosse a nossa pele protegendo, certo? Então, aquela parte, imagina você corta a pele, aquela parte que está exposta seria o colo do útero lá dentro, né? Que é o canal cervical. Então, é como se você tivesse cortado a pele e ela se evertesse, certo? Então, quando você toma a pílula anticoncepcional, ela faz essa proliferação daquelas glândulas que era para estar lá dentro se everterem. Elas saírem de dentro e irem para fora. Isso, é como se a gente evertesse o nosso lábio, mais fácil. O lábio da gente é aquela parte mais interna, mais sensível. Então, aquela parte do colo do útero, ela é menos resistente a infecções por vírus ou doença sexualmente transmissível. Então, aquela parte externa do colo, quando ela está toda recoberta, que a gente chama de epitélio todo coberto, que é o perfeito, o colo perfeito, ele tem mais resistência para o vírus, porque ele tem várias camadas. É como se ele tivesse uma barreira maior. Isso, ele tem 3 camadas, né? Então, a camada do epitélio externamente, da ectocervix, ela tem 3 camadas. E já a endocervix, ela não tem, que é a camada mais interna. Então, a pílula faz isso, que haja essa projeção. Isso, uma ectropia, que nós chamamos, né, tecnicamente. Deus, essa é a eversão, é como a gente evertesse o nosso lábio. Como se fosse um biquinho, assim. Isso. Pronto. O Então, colo do útero, ele, como se ele ficasse fechado. Pronto, e com o pulso ele vai ficar fazendo um biquinho. Isso. Então, toda mulher, ela tem um pouquinho dessa eversão. Mas se ela for uma eversão maior, ela tem uma predisposição maior, ela tem um corrimento maior, porque aquelas glândulas estão expostas. Então, ela pode ter uma predisposição maior por isso. E se ela usa anticoncepcional por muito tempo, ela geralmente não vai usar camisinha. Né? Uma pessoa que já está protegida com a pílula, ela se garante contra a gravidez, contra a gravidez e acaba esquecendo o uso da camisinha também. E aí o INCA também fala em como prevenir, dá uma olhada só. Vacinação contra o HPV, meninas, como a senhora já tinha falado, né? Segundo o calendário, né, de vacinação, o Ministério da Saúde já disponibiliza para meninas com idade entre 9 a 14 anos e meninos com idade entre 11 e 14 anos. E o exame preventivo, que é o Papa Nicolau, que é aquela prevenção, quando a gente vai no ginecologista, ele colhe o material e vai e faz aquela, tipo, como se fosse tirar um corrimentozinho, né, da base do colo do útero. É isso, doutora? Isso. Aí vamos lá, porque muita gente acha que a citologia é para colher corrimentos, né? Quando você falou corrimento, eu lembrei que ela chega, doutor, eu estou com corrimento, eu quero colher o preventivo. O preventivo não é para isso, né? Então o preventivo é para o rastreio do câncer do colo do útero. Tanto que não se faz em quem não tem vida sexual, que nunca teve, né? E também para paciente que tirou o útero. Se ela tirou o útero e o colo do útero, porque existe a histerectomia, que pode preservar o útero, que é a subtotal, ou a histerectomia total, que tira o colo do útero. Então, se ela só tem a cúpula vaginal, não tem necessidade de colher mais o preventivo, porque acabou o sentido do exame. Então, doutora, qual é a diferença? Porque geralmente quando a mulher que tem atividade sexual, né, ou já teve filho, se tem o útero, ela faz
o exame de prevenção, que eu lembro que o médico tira, né, uma secreçãozinha, coloca nas lâminas. Isso. Isso é a prevenção? É o Papa Nicolau? É. Tá. Isso mesmo. E aí, fora isso, faz aquele que dá um contraste, passa um liquidozinho para o colo do útero. Isso. Que é a colposcopia. Colposcopia. Então, aquela secreçãozinha que você tira durante a citologia são células. Então, quando ele faz aquele raspado, né, do colo do útero, o médico está querendo coletar células daquele epitélio, que vai me dar informações se elas estão sofrendo alguma alteração. Esse é o Papa Nicolau. Isso, se ele está sofrendo. Só faz quando tem útero. Isso, só que ele tem útero, o colo do útero. Então se aquele raspado é para ter, o citopatologista vai avaliar se aquelas células têm alguma alteração citopática, típica do HPV, e se elas estão sofrendo alguma alteração citopática para neoplasias intraepiteliais ou para o câncer do colo do útero. A colposcopia, ela vai ver alterações que a citologia já vai dar o diagnóstico naquele momento de alteração citopática, sugerindo uma infecção pelo vírus HPV. Então, a colposcopia vai ser para localizar aquela lesão, se é dentro do canal ou se é fora do canal. Essa lesão, ela pode ser interna, dentro do útero, da parede uterina? Não, geralmente ela vai ficar só no colo. Só na base do útero. Isso, quando ela se estende para o útero já é a doença mais avançada. Doutora, e o HPV nos meninos, o que é que causa? Então, nos meninos é mais fácil ser detectadas as lesões do HPV, porque as lesões são visíveis. Na mulher, impossíveis de serem detectadas se forem as lesões do colo. Porque nos meninos é visível porque criam verrugas no pênis, é isso? As verrugas, elas são visíveis na mulher também porque ela sente, ela se toca, o parceiro mostra que ela está com lesão e ele vê no pênis. Agora, as lesões acetobrancas, que são lesões bem iniciais, características do HPV, só quem vai poder visualizar é o médico durante a colposcopia, porque ela não tem como visualizar, está dentro da vagina dela, lá no colo do útero, ela não consegue ver. Então, no menino é externo? É externo. Okay. Então, ele consegue ver a manchinha no pênis, geralmente na glande, no corpo do pênis. E a menina, como é que vai olhar? Se ela nem se toca... Doutora, quando... Bom, doutora, e quando a gente fala em câncer do colo do útero, a gente já pensa assim num tumor, um carocinho no colo, na base do útero. É isso? Todo câncer de colo do útero vai ter um carocinho? Vai ter algo assim palpável. Diferente, palpável? Dificilmente você vai ver isso nas lesões iniciais. Você realmente vai ver nas lesões mais avançadas, porque ela tem um aspecto exofítico como se fosse um couve-flor. Isso já é uma lesão bem avançada e às vezes nem o tratamento cirúrgico não é possível. Então, geralmente já vai ser tratamentos mais paliativos, como a rádio, a quimioterapia. Então, não imagine que você vai tocar a sua vagina e vai sentir um caroço. Aí, se você já sentiu esse caroço, você já está no estágio avançado. Então, então você vai se tocar e vai ver que o seu colo está lisinho. Então, quem vai ver essas alterações vai ser a citologia ou a colposcopia. Para a gente encerrar, tem cura? Tem tratamento? Então, como todo câncer, se diagnosticado precocemente, essas lesões intraepiteliais de alto grau, que é o NIC2 ou o NIC3, associado ao vírus HPV, elas têm cura sim. Então, nós temos a conização, que é a retirada de um fragmento do colo do útero com aquela lesão, estudada pelo patologista, que vai dizer que as margens estão livres e que você não tem mais lesão, que vai evoluir para um câncer. Então, a não progressão dessa lesão intraepitelial de alto grau por câncer do colo do útero é a forma preventiva de evitar o câncer do colo do útero. Depois do câncer do colo do útero instalado no colo, você vai ter que diagnosticar o estadiamento, se é inicial... O estágio dele. Isso, que é o estágio dele. Se é inicial, se é possível ainda fazer uma esterectomia ou se já... A esterectomia é retirar Isso, e todos os linfonodos também para fazer o estadiamento, que a doença não se expandiu além do útero. E no estágio mais avançado, às vezes a esterectomia não é mais possível, e então a gente tem que levar realmente para o estágio terciário, né, para a atenção terciária, que seria a químio mais a radioterapia. Ok, então tem como prevenir, fazendo os exames, tomando a vacina, né? Mães aí, pais, levem seus filhos para tomar a vacina contra o HPV, não é isso, doutora? Isso. Muito obrigada pela sua participação aqui nesse mês tão importante que é o Março Lilás. Isso, e o meu recado para as mães é que leve seus filhos nessa idade, as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos ao posto de saúde. A vacinação é gratuita. Câncer do colo do útero é evitável e nós podemos erradicar o câncer do colo do útero se mais de 80% de nossas crianças forem vacinadas. Eu conto com o seu apoio que nesse mês de março você possa dar esse lindo presente para os seus filhos, para que eles cheguem numa vida adulta saudável e sem
o câncer do colo do útero perseguindo nós mulheres, que necessitamos tanto dessa liberdade de ter uma sexualidade respeitada, que ter a nossa independência respeitada e que nós possamos ser mães, mulheres, donas de casa felizes e comemorar todos os dias o nosso Dia da Mulher, né? Não? É isso aí, não só o dia 8 de março, né? Todos os dias é o nosso dia. É isso aí, parabéns, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada.